Então vamos lá, vamos criar aqui um check. Vamos botar aqui em texto, né? Vamos ver aqui, por exemplo, fazer um check para ver se o cara sabe uma tecnologia ou outra, né? Então check 1. Vamos adicionar aqui o check que já existe. Vamos ver que deve ficar também na esquerda. E também após o último componente adicionado, né? Então bem simplesinho para usar. Temos aí um checkzinho, né? Bem tranquilo, não tem, também não tem muito segredo, né? Vamos ver aqui. Então, cara, vamos ver que vai ficar após o outro e na mesma posição. Ok. Isso aí, executando. Vamos aí. Né? Então podemos ter um checklist aí das tecnologias que um determinado analista sabe, né? Programador, desenvolvedor. E tranquilinho de fazer isso daí com o Total Cross, né? Bem simples, bem, não tem muito segredo, né? Check, rádio, check, combo, certinho, então. É um componente também muita simplicidade de criar, né? Não tem muito segredo. Ok, então terminamos e vamos para o nosso último componente, que é o grid. O grid é um componente muito poderoso que tem no Total Cross, né? Ele vai ser aquele grid, aquela tabelinha para mostrar informações, né, para o usuário, né? Informações aí de linhas e colunas, né? Ele é muito poderoso mesmo, né? Ele tem lá uma barrinha de scroll, né? Ele tem, vai trabalhar com vários estilos, né? Tem uma coisa muito interessante, que você colocar o tamanho da coluna como zero, ele esconde a coluna. É interessante, por exemplo, você colocar aquela chave primária única, né, do seu registro, você pode esconder ela. Uma chave que não tem muito interesse em mostrar para o usuário final, então você pode esconder ela, né? O usuário não vai ficar pedindo para você, mas o que é esse ID aqui que identifica, isso daí identifica o que, eu não sei o que é, né? Então vai poupar o usuário de informação desnecessária, né? Também você não vai precisar colocar lá na última coluna para depois recuperar. Então com isso você pode ter uma coluna oculta aí para te ajudar aí na recuperação das informações da linha selecionada, né? Então assim, ele tem um construtor que recebe um array de strings, que são lá os labels, né, os captions das colunas, e um boolean para dizer se ele vai ter uma multiseleção ou não, né, um checkzinho para selecionar a linha, né. A outra opção de construtor, ele recebe os captions, recebe também as larguras, né, das colunas, ali que você pode passar a largura como zero, né. Se você passar um valor negativo, ele vai calcular o percentual, né? Então, menos 30 quer dizer 30% da tela, menos 20, 20% da tela, e assim sucessivamente. Os alinhamentos das colunas, né? Então, eu posso ter uma coluna que os dados vão ser alinhados à direita, outra à esquerda, outros dados centralizados. E também para ver se, e a última opção, o booleano lá, para ver se vai ser checado ou não, se eu vou ter multiseleção dentro desse grid, né? Ok, então vamos fazer um exemplozinho aí pro nosso grid, né? Vamos criar o grid já com um construtor mais complexo, pra gente já ver todas as opções aí. Então, uma string, um array de string, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ok. Outra opção então são as larguras, né? Então é um array de inteiros. E vamos colocar aí, vamos colocar aqui com menos 10, então seria 10%. Eu vejo que a última coluna ela vai ter 30%, né? Então, como as outras duas são 30% da tela, na verdade o Total Cross vai pegar a última coluna e vai preencher
até o final da tela, né? Os alinhamentos também é um array de inteiros, onde você vai usar as constantes, né? Então eu quero que fique à direita, uma esquerda, uma direita, um centralizado, né? E vou botar uma multi-seleção aqui no nosso grid. Muito fácil, vamos adicionar ele aí na tela. Vamos dizer que ele vai ficar à esquerda, vai ficar após o último componente. E ao invés de eu deixar o tamanho preferencial, eu vou dizer que ele vai preencher na largura e vai preencher também na altura. Então vai preencher o restinho da tela como esse último componente, fica legal, né? Então vamos ver como é que ele ficou, como é que vai ficar a execução desse exemplo aí. Então, executando aqui, então temos nosso gridzinho aqui, né? Certo, vamos colocar algumas informações dele, um métodozinho para adicionar, né? Você vai adicionar um item. Então uma string aí, um array de string, certo? Vamos botar aqui valor 1, valor 2 e valor 3. Ele vai adicionar na última posição lá da string, né? Executando novamente o exemplo, então temos aqui, ó, valor 1, valor 2, valor 3. Seleciona um, vários, né? Se eu tirar o checkzinho lá, ele vai permitir a seleção apenas de um registro, né? Então vamos botar como falso aqui o nosso check e vamos executar novamente, né? Então permite a seleção de um registro, certo? Mudando o percentual aqui do tamanho, vamos dizer que fica com 50%, né? 50% da tela ficou para a coluna 1, 20% para a coluna 2 e o restante 30%, né, para a coluna 3, né? Então digamos que a gente não quer mostrar a coluna 1, né? A gente pode botar o tamanho como 0 e ele vai mostrar a coluna 2 e a 3, né? Eu tenho a coluna 1 ainda nas informações lá, se eu pegar um get selected item, eu vou ter lá o array de strings com todas as colunas, mas que são visualizadas são apenas duas, né? É interessante para botar aquela chave primária única lá para facilitar depois saber qual linha que ele selecionou, né? Quem trabalha com o Lightbase, que é o banco de dados Total Cross, tem uma coluna implícita em qualquer tabela que é o row ID, né? É um grande e forte candidato para ser uma coluna escondida aí no seu grid. Então para você pegar qual que é a linha selecionada, né, pode pegar o index ou o item. O item retorna um array de strings, né? É outro componente que, né, tem muito poder aí na construção da tua interface com o usuário, na construção do teu aplicativo, e é de grande simplicidade da utilização, né? Uma coisa interessante que ele tem também, dentro dele existe essa classezinha abstrata aqui, que é o Cell Controller, uma série de métodos aí para facilitar na hora da construção de um grid um pouco personalizado, né, com cores diferentes nas células, tamanhos e fontes diferentes, ou com opções de escolha, né? Você quer botar um combozinho com algumas opções dentro do grid, né? Criar um gridzinho bem avançado, assim você consegue com o Cell Controller. E a outra opção é você usar essa interface data source aí, que você pode botar lá no teu objeto de acesso a dados lá, né? O padrão de projeto DAO. Você pode dizer que ele implementa essa grid data source aqui, e você pode fazer o que? Fazer com que o teu grid pegue as informações sob demanda, né? Então ele vai, à medida que vai baixando as informações, vai passando o scrollzinho do grid, ele vai pegando mais dados, né? Então ao invés de você jogar 1000 registros, 5000, 10.000 registros na tela, você vai pegando esses registros sob demanda do banco ou de alguma outra fonte e vai mostrando para o usuário. Então com esse data source aqui você teria um grid aí com uma performance de visualização de dados bem melhor. Até ele fala aqui no Javadoc que o address book que tem dentro do SDK do Lightbase, você pode usar esse exemplozinho para ver como é que pega registros sob demanda. Bem interessante, muito interessante mesmo essa interface aqui. Então terminamos o grid, terminamos mais um objetivo aí dessa nossa videoaula, que é a questão dos componentes, né?
E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a criação de interfaces gráficas de forma complexa, né? Aquela interface que você quer, né, inserir bastante informação, quer quebrar ela em várias abas, né? É botar um grid que fique entre uma série de botões e um cabeçalho, né? Um mestre detalhe. Então a gente vai aprender como fazer isso aí com os nossos componentes e também com as constantes de posicionamento relativo.